Olá pessoal, leitores e seguidores do Corona V, pessoal que acompanha a gente aqui no canal e também nas mídias sociais, você que segue a gente no Instagram, no Twitter, né? E também lá no coronav.com, né? Seja bem-vindo a mais um tutorial do Corona V. Hoje nós vamos falar sobre efeitos, né? Clones de efeitos, na verdade. Um assunto até pouco falado na internet, né? Mas o CorelDRAW também pode clonar alguns dos efeitos e a gente já vai estar vindo aqui direto para o CorelDRAW para você ver isso. Vai ser um tutorial rápido, não vai ser um tutorial enrolado, porque são poucos os efeitos que você pode clonar, né? A gente pode clonar a sombra, né, tanto a interna quanto a externa, o contorno, também a mistura e também a extrusão. Não é possível o envelope, esse outro aqui também não é possível, esse aqui é o bloquear sombra, que eles colocam o nome, né? Esse aqui é a distorção, que a gente também não consegue fazer o clone. Claro, dá para copiar as propriedades, mas o clone exatamente não dá. Vamos direto para a prática aqui. Aqui eu já tenho um clone aplicado, né? Deixa eu desagrupar todo mundo aqui. Eu já tenho um clone aplicado, e quando você tem um clone aplicado em outros objetos e você mexe no objeto mestre, você também mexe com os objetos que são clonados, né? Os objetos que estão clonados. Você pode separar os controles, né? Aqui no clone. Pode selecionar os clones, ó, quando você está querendo saber quem são os clones desse objeto, e quando você faz a alteração nele, é claro que você pode fazer a alteração apenas do clone. Se você mudar do outro aqui, ó, você nota que você não vai ter acesso a isso, e aqui você já vai ter acesso. Por quê? Porque lá é clone e aqui é o mestre, né? É possível clonar, como eu falei, o contorno, né? Você pode pegar a ferramenta contorno com essa aqui. Deixa eu desagrupar esse pessoal aqui também. Você pode pegar aqui a ferramenta contorno e usar também o clonar. Como também pode usar aqui em cima o copiar as propriedades. Sendo que o clonar fica aqui em objetos, não fica em efeitos, tá? Fica em objetos e a gente tem que vir aqui, ó, clonar efeitos. Como eu sei que ali é um contorno, eu vou clonar o contorno daqui, para esse objeto de cá. Então, se eu alterar esse contorno aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui e alterar a quantidade, o tamanho dele, ó, ele vai alterar também o outro, assim como se eu alterar também as cores, ele também vai alterar do outro. Isso pode ser útil aí quando você está fazendo vários objetos e quer aplicar o mesmo efeito em todos, e se caso você mudar um, não precisa ter que mudar os outros, né, pessoal? Então, para isso que serve o clone. Bom, vamos aqui em objeto, como eu falei, né? Clonar efeito D, e a gente vai clonar o efeito daqui, ó. Como a propriedade, né? Deixa eu botar uma sombra aqui, por exemplo, ó. Vou botar uma sombra, botei uma sombra externa e vou pegar esse objeto com a mesma ferramenta. Aqui em cima a gente tem como copiar as propriedades daqui, ó. É isso aí. Sendo que se eu me mover aqui, ó, lá não move, tá? Lá não vai mover. E se eu usar o clone, né? Eu volto aqui na outra peça e vou de novo aqui em objeto, clonar efeito. Agora eu quero o efeito de sombra, né? Eu vou clonar a partir dessa sombra aqui, ó. Quando eu mover com essa, eu vou mover com aquela. Tanto a propriedade de sombra mesmo aqui, né? De mais enevoado, menos enevoado, mais escuro, menos escuro, ele vai mudar. Já aqui nessa ferramenta sombra, bloquear sombra, ela não tem nenhum dos dois, tá? Ela, infelizmente, aqui em bloquear sombra, que eles chamam, eu botei sombra sólida no meu, porque eu detesto esse nome bloquear sombra, eu acho que está completamente errado isso. Eles fazem uma tradução para o nosso português muito mal, e eu vou estar mostrando ainda uma outra coisa também aí depois sobre essas nomenclaturas do CorelDRAW em inglês, né, para português. Aqui a gente tenta clonar, aqui não tem como a gente clonar, não tem como a gente copiar as propriedades desta ferramenta. Eu acredito que seja por causa da complexidade, né? Se você tentar clonar de um texto para um quadrado, ou de um quadrado para um texto, ou de um retângulo para um texto, ou de uma elipse para um retângulo vazado como esse, pode ser que seja por esse motivo, mas eu acredito que em breve eles vão conseguir, né? Bom, e tem a mistura também, né? A mistura é a mesma coisa. Deixa eu tirar o preenchimento desse aqui, vou fazer a mistura de um com o outro. Quando você usa a mistura também é o mesmo esquema. A mistura também é possível usar o clone, ó. Se você misturar esse com esse, né? Deixa eu separar essa sombra também, remover ela, e a gente misturar este com esse, por exemplo,
Agora a gente também pode, pegando os dois objetos, tá? Pegando os dois objetos, porque se você pegar um só, você não vai poder copiar a mistura. Objeto, clonar, né? Não vai poder clonar a mistura, ela não fica visível. Quando você já seleciona os dois, aí sim você tem como, em objeto, clonar a mistura. Tanto é que com os dois selecionados, os demais não ficam ativos. E agora a gente clica aqui. O que eu mover aqui do clone é o que vai acontecer lá, as cores não. Por exemplo, isso aqui, né? E também, eu acredito, não sei, tá? O tamanho aqui também, não move o tamanho, é só relacionado à mistura mesmo, tá? A não ser que esse aqui fosse um clone daquele, né? Vamos fazer para você entender. Copiar e clonar. Aqui, clonar, clonei, né? Agora sim, ó. Então agora quando eu pegar esse aqui e usar a mistura, e pegar esses dois aqui e usar o clone, né? Objeto também, criar efeito, mistura, clico na mistura, e agora, claro, que se eu mexer nesse aqui, ó, eu vou estar mexendo naquele lá também, tá? Se eu trocar a cor, também, porque esse aqui é um clone. Não fica bem igual, né? Você já percebeu que não fica bem igual, até porque o tamanho não deve estar bem exatamente igual. É bom você prestar bem atenção nisso na hora de fazer os seus clones desse material aí também. Agora vamos pular para a extrusão aqui. Aqui também a gente pode clonar esse efeito, que é a extrusão, né? Clonar. A gente pode vir aqui em extrusão e clicar na extrusão, ele vai clonar a extrusão. E quando a gente mexer aqui na extrusão, vai mexer também naquela lá. Não exatamente como deveria, né? Eu acredito que deveria ser bem igual, né? Mas não sei. Nos testes que eu fiz aqui estava certinho, né? Vamos eliminar os dois elementos, que às vezes é só uma questão de elemento mesmo, né? O Corel tem muitas manhas, muitos macetes que a gente só pega com muito tempo de uso, né? Muito tempo de uso, que você vai pegar algumas coisas que acontecem nele, que não deveriam acontecer, mas acontecem, mas aí você contorna esses efeitos. Deixa eu botar aqui de novo a extrusão, ó. Pode ser porque eu movimentei os objetos, né? Vou pegar uma extrusão aqui, essa aqui, por exemplo. Não, vou pegar essa aqui, pronto. E vou só escurecer mais um pouco aqui. Ok. E agora a gente vai no de cima aqui, com a ferramenta de extrusão, tá, pessoal, selecionada, né? E você volta em clonar o efeito. E agora a gente volta aqui na extrusão e copia daqui, ó. Agora vamos ver se vai funcionar. Agora sim, ó, tá vendo? É só os macetinhos do Corel, que às vezes por causa de uma alteração, pelo fato de eu ter agrupado eles aqui, depois desagrupado, pode acontecer isso, tá? São coisas que não são previstas às vezes pelos programadores, e na usabilidade é que eles vão vendo, né? Mas como eles não usam, eles programam, então fica mais complicado. A gente que tem que, né, os beta testers lá da Corel e a gente também mostra muita coisa para eles aí, e eles acabam pegando essas coisas que não estava previsto na programação, não estava previsto porque não era utilizado. Então é esse o clone. Uma coisa que eu achei bem estranho foi no manual da Corel. Se você colocar clone nele aqui e fizer uma busca, você até vai encontrar clones, né, de outros objetos, né, de outras coisas, mas não tem exatamente o clone de efeitos, né? O clone de efeitos. Procurei aqui no manual deles e no mini manual, né? Porque antigamente o manual da Corel era o manual, né? Vinha uma coisa bem grossa para você ler bastante. No caso de um PDF teria que ser bem mais extenso, mas é bem menor agora. E aí eu procurei aqui o clone, o efeito, né, de clone, não tem isso, né? Fala sobre outras coisas dos clones, que a gente também pode clonar um monte de outras coisas, mas o efeito de clone mesmo não tinha. Por isso que eu quis trazer para vocês isso antes, sei lá, antes que vocês procurassem e não achassem aí. Provavelmente muita gente já deve ter procurado e não achado. Então o clone serve, deixa eu tirar esse aqui, deixa eu acabar esse aqui e fazer o interno aqui também para você ver. Vou separar aqui, já separei? Já. E agora aqui eu posso desagrupar também, né? Ou separar aqui também, eu acho, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu também não fiz esse teste ainda. Deixa eu ver aqui, esse aqui está solto já, esse aqui também já está solto, tá? Quando você solta um, já solta todos, né? Vamos voltar para fazer, para vocês verem. Deixa eu ver, aqui eu estou com clone ainda. Deixa eu pegar a ferramenta de sombra.
lá também está o clone, ó. Então se eu mudar o clone para essas posições diferenciadas dele, ó, lá também vai ser mudado. E se eu vir aqui em separar os controles, eu vou estar separando o controle de todos, tá? Eu não tinha feito esse teste aqui também não, para saber esse detalhe. O sombra interna também, deixa eu pegar esse aqui e passar para cá. Esse aqui não dá para colocar sombra interna, né? Porque é um objeto pequeno demais. Vou clonar a cor daqui, né? Com Ctrl Shift E. E aqui a gente vai aplicar a sombra. Só que agora a gente também tem a opção de sombra interna aqui em cima. Antes a gente não tinha. A gente tinha que fazer uma gambiarra no Power Clip para poder ter essa sombra interna. Agora eu vou pegar esse objeto aqui e esse. E vamos aqui em objeto, clonar efeito. Com 2 ele não vai fazer. Ó. Até é bom a gente saber, ó, ele não vai fazer. Então vamos fazer com 1 apenas. Efeito, clonar sombra. E agora efeito clonar sombra. Uma pena, né? Uma coisa que eu quero mostrar também é sobre o efeito agrupado e desagrupado, tá? Antes de finalizar, eu vou mostrar isso para vocês também. Aqui, clonar a sombra. Opa, perdão. Cancela. Efeito não objeto. Isso era para estar em efeito, né? Já que é clonar o efeito, né? Mas tudo bem. É shadow, né? E vou roubar o shadow daqui, ó. Ok, e agora quando eu mexer nele aqui de novo, ó, eu vou estar mexendo lá em todos. Isso ajuda bastante, tá? Uma outra dica que eu queria dar antes de terminar, deixa eu separar o clone aqui também e também deletar isso aqui. Esse e esse, ok. Eu vou pegar esse grupo aqui, esse aqui também eu vou tirar, separar aqui o clone, ele já vai separado de cima, já vai separar em cima. E uma coisa que agora nas versões mais recentes, né, deixa eu tirar esse aqui também, é a possibilidade de você poder colocar mais de um efeito em outros objetos também. No Corel agora, quando você tem os objetos selecionados, você pega a sombra, você consegue, ó, colocar a sombra em todos os objetos que estão selecionados. E quando você separa, eles ficam separados, ó. Eles ficam separados, as sombras também individuais, tá? Agora, quando você agrupa os elementos, Ctrl G, usa de novo a sombra, agora não é mais possível mexer, mesmo que você tente desagrupar, ó, não tem como desagrupar. Só há como desagrupar depois que você tira a sombra. Por quê? Porque a sombra aqui, no caso, ficou em todas, ó. Se eu separar ela aqui, você vai ver que ela é uma única sombra para todos os objetos, ó. Eles agora sim podem ser desagrupados, tá? Então essa é uma dica também que eu queria passar para vocês, que é quando você quer colocar sombras individuais, não coloque com os objetos agrupados. Dê um Ctrl U, ou vai aqui em cima e desagrupa. Depois você pode apenas selecionar os objetos, tá? E colocar os objetos dessa forma aqui, apenas selecionado. Que quando você clicar fora agora, você vai ter os objetos e também a sombra, seja lá o que for, o efeito que você for colocar aqui dentro, vai ser individual. Isso aí ajuda bastante, às vezes, quando você está querendo fazer grupos diferentes, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham pegado a manha. É aqui em objetos, tá? Fica em objetos, clonar o efeito, né? E aqui tem copiar o efeito também. Você pode copiar o efeito para outro lugar. Mas aí não é um clone, você não consegue mexer o mestre e aí também mexer os outros também, tá bom, pessoal? Se eu tiver mais informações sobre isso, mais para frente eu passo. Mas acredito que já deva ter dado para vocês, né? Já deu para vocês, melhor dizendo, pegarem a manha, pegar o jeito desse sistema de clone, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tem muita coisa para sair aí, tá, pessoal? A gente está com a nossa lista aqui bem grandinha aqui já. Temos mais 2 macros para sair. Uma está na revisão agora, nos testes finais. Outra já está na minha mão aqui, já está. Deixa eu ver se eu já estou até com... já estou até com a arte dela pronta aqui, ó. Que é a Fast Cover 2022. Macro Free for Corel Draw para a versão 64 bits. A gente vai estar liberando ela em breve para você fazer capas para livros. Ela tem um sistema automatizado aí que vai ajudar bastante vocês que trabalham com isso, ok? Não esqueça, like, joinha, inscrever-se no canal, né? Ativar as notificações, né? Se você não é um inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Deixa aquele comentário maroto também, que ajuda muito, tá, pessoal? A gente está precisando muito da força de vocês também. A gente dá muita força para vocês, mas a gente também precisa da força de vocês. E essa plataforma, ela só trabalha dessa forma. Só trabalha dessa maneira, a plataforma dessa forma. Ela só trabalha dessa maneira.
com o apoio de vocês também, as reações de vocês, para que a gente tenha um engajamento um pouco melhor. Como a gente tem trazido bastante conteúdo para a plataforma tem dado um pequeno salto no engajamento. Mas sempre é bom o apoio de vocês, o comentário de vocês, a participação de vocês. Também teremos uma aula falando sobre raster, tá? Que é o converter para vetor, o que é bitmap, né? Não é vetorizar, o pessoal fala vetorizar, mas não é vetorizar, é rasterizar, tá? A gente vai falar sobre isso também. E uma coisa sobre um comando que está com um nome também estranho aí no CorelDRAW. E também uma préviazinha do nosso QR Code que está para sair aí, com um QR Code com logotipo no meio, né? Que o pessoal pediu muito. A gente está vendo isso com o Reginaldo. O Reginaldo já fez uma prévia e eu vou deixar até o link na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem essa prévia lá no canal dele, sobre as alterações que ele está fazendo lá no canal. E muito mais coisa ainda por vir, que agora, depois, a gente fala para vocês. Meu muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo do Corel na Veia, pessoal.